9 de dezembro de 2023. Estamos aqui relatando a história de vida da irmã Lídia da Silva Souza. Na verdade, é minha mãe, com 84 anos, né? E havíamos aí parado quando ela foi residir, morar no Parque Cruzeiro do Sul, aqui em São Miguel, zona leste de São Paulo, né? E ela vai continuar dizendo, mas eu peço você, dê o joinha, compartilhe o vídeo, nos ajude aí, porque você vai estar ajudando uma família e uma necessidade muito necessária de o seu apoio, né? A sua cooperação também divulgando esse vídeo, tá ok? Então, agora ela vai contar um fato extraordinário que aconteceu na sua vida e que mudou radicalmente a sua história de vida, tanto dela como do esposo e dos filhos também. A sua geração foi nesse fato, na avenida ali, São Miguel, próximo ali, então, onde tem até hoje o bairro do Parque Cruzeiro do Sul. Vamos lá com a irmã Lídia. A irmã Lídia está aí agora, novamente. E o que aconteceu? A senhora foi morar, então, no Parque Cruzeiro do Sul, e a senhora conheceu alguém, alguma coisa, o que fez mudança na vida? Eu e meu esposo comprou um terreno lá, encostadinho na avenida, e construiu uma casa. E nós mudamos para lá. E nesta época, eu estava com outro neném recém-nascido, o Austin Luiz, de mais ou menos 3 mesinhos. O segundo filho? O segundo filho. Aí essa senhora tinha um salão na avenida, e a família morava atrás desse salão. Era um sobrado e eles moravam atrás desse salão. E eu chegando lá, ela, acho que de lá da casa dela, viu eu com os 3 enteados e o Silas pequeno. E ela chegou lá na janela um dia do meu quarto, eu tinha chegado do hospital aqueles dias, já neném. E aí ela chegou, procurou por mim e tudo, procurou por as crianças. E o meu marido saía cedo às 4 horas, ele saía às 4 horas da manhã, saía para trabalhar e ficava só com as crianças. Aí ela chegou lá em casa e foi me ajudar, lavar roupa, pegou minhas roupas todas, foi lavar, das crianças, e fazia comida para mim lá na casa dela, trazia para mim. Ela percebeu a dificuldade da senhora e precisando de uma ajuda. De uma ajuda. Eu muito nova, né, sem experiência das coisas, e essa mulher começou a cuidar de mim. Qual era o nome dela? Getúlia, a irmã Getúlia. Aí o marido era um diácono, depois fiquei sabendo que o marido dela era um diácono, tinha uns jovenzinhos também, uma jovem, 2 jovens. E começou a prestar ajuda para a senhora, começou a prestar ajuda para mim. Aí um dia, quando ela viu que eu estava mais fortezinha, ela disse, você não quer vir aqui na igreja nossa? Mas eu pensei que fosse igreja católica, né? Ela disse, a igrejinha é bem aqui na avenida, no fundo da minha casa, na frente da minha casa. Aí eu digo, qualquer hora eu vou. E eu pensava que era igreja católica, alguma capelinha assim. E cheguei lá com os filhos, sentou tudo, eu sentei assim, os filhos tudo juntinho de mim, os meninos. Não, mas a senhora aí, no caso, a senhora avisou o marido que ia lá nessa igreja, ele ficou sabendo, como é que foi? Depois. Ah, a senhora foi sem ele mesmo? Sem ele. Aí, quando eu cheguei lá, tinha os 2 jovens cantando, um louvor aquele, esqueci o nome, cantando um hino muito bonito, eu esqueci o nome dele, é da harpa. E aquilo parecia que eu ia subindo, eu dei para sorrir, aquele sorriso que não parecia que vinha do céu, e eu sentia que eu ia subindo do banco, e eu pegava assim no banco, e depois aquele homem lá que eu pensei que fosse padre, lá em cima do altar, e eu dizia, meu pai, o povo aqui, os padres aqui não vestem batina não,
ai, que padre é esse que não veste batina, de terno e gravata? Eu fiquei assim, ignorando, né, aquilo. Que eu não, pensei que era igreja católica. E aquelas rezas que eles rezavam eram diferentes das de lá. Eu digo, mas aqui é tudo diferente, essas rezas deles aqui. Não era em latim? Não era em latim, era em português. Eu via muito, escutava muito e ficava sabendo que eles estavam conversando com o outro. Mas nisso eu sentia eu alteando, sendo levantada do banco. Eu sentia muita alegria, parecia que eu ia levantando do banco. Aí naquela alegria tanto eu fui batizada com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas. E eu botava a mão na boca e essa irmã que estava encostada, minha irmã Getúlia, dizia, é a visita do Espírito Santo. E eu olhava para um lado, Espírito Santo? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via o Espírito Santo. E ela dizia que era a visita do Espírito Santo. Aí, aquele homem lá, aquele pastor que eu pensei que era padre, começou a pregar, e aquele jovem cantando, oh, que saudosa lembrança, esse louvor, né? Tinha uma voz muito linda. É. E ali eu ficava numa alegria muito grande. Quando ele fez o apelo, aí o culto acabou, nós fomos embora, eles despediram, nós despedimos e fomos embora. Quando foi no domingo, no próximo domingo, eu falei para meu marido, e ele estava indo, e ele já tinha me levado também para um centro espírita, que meu marido disse que Pelé ficou rico, que recebeu uma pedrinha daquele homem, botou no bolso e ficou rico. E aí nós fomos lá para Poá. Esse homem era de Poá. Olha, a coisa é estranha, né? Primeiro nós estávamos construindo essa casa, e o meu marido arrumou aquele homem para fazer a casa. Não sei como. Vamos dizer que era pedreiro e veio fazer a nossa casa ali, encostado na igreja. Aí ele nos convidou para ir na casa dele. E ele deu endereço e tudo, e nós fomos em Poá. Em Poá. Só tinha 2 casas em Poá. As ruas eram tudo de barro, não tinha ônibus, não tinha nada. Era só ônibus, de vez em quando passava. Poá só tinha umas 2 casas. E lá nós descobrimos que ele era espírita. Espírita. Aí ele me chamava para passar passe, fazer passe em mim, né? Acho que era passe, um bocado de coisa lá. E naquilo, quando ele voltou em casa, eu falei para ele, ó esqueci o nome dele. Laurindo. Parece que é Laurindo. Eu digo, olha, eu estou indo aí nesse salãozinho aí, desse padre, mas eu estou achando diferente, porque ele não tem batina. E ele não reza em latim, é tudo, eu entendo tudo que ele fala. Ele disse, se a senhora for aí, a senhora vai ficar doidinha. Se a senhora for desse, a senhora vai ficar doida na corrente. Aí, passados uns dias, eu comecei a ficar ruim mesmo. Comecei a ficar ruim, com medo de tudo e de todos. O meu marido saía para trabalhar, ele nunca tinha visto, porque o negócio começava das 9 horas até as 2 horas da tarde. Eu ficava presa dentro do quarto. Até esse momento, um destaque. Ainda a senhora foi lá sozinha na igreja e depois conheceu o espírita, porque era o pedreiro que estava arrumando, mas o esposo ainda não tinha ido na igreja. Não. Aí, um dia eu falei para ele, eu digo, ai, essa vizinha aí tem sido tão boa pra gente, ela vem lavar minhas roupas tudo, né? Eu tava de dieta, pegava as roupas das crianças, minha roupa, vinha limpar minha casa, eu falei tudo pra Joaquim, né? Já comia, trazia pronta a comida pra mim. E eu digo, um dia a gente vai aí na igreja deles, mas o padre aqui é diferente de lá. Ele disse, é? Eu digo, eles não fazem batina não. E ele já sabia que ele era crente, né? Só era que era desviado. Ele era afastado da igreja. Era afastado da igreja. Batista? Batista. Ele era afastado da igreja batista. Aí um dia nós fomos. Ele foi lá e na hora que aquela moça acabou de cantar aquele hino, mas o rapaz, quando eu pensei que não, naquela alegria que eu já estava lá na frente, querendo ser também. Aí quando ele viu que estava lá na frente, ele foi também. O meu marido foi também. E nós aceitamos tudo num dia só, numa hora só. E daí para cá... Tomaram a decisão junto. Junto. Né? Através do louvor. Do louvor que 63 anos de evangelho tem. 63 anos de evangelho.
e sempre procurando a melhorar, aperfeiçoar diante de Deus. Fui batizada com o Espírito Santo e meu marido já faleceu e as crianças casaram todos ficaram aqueles enteados que eu criei, casei todos eles. Deus já levou todos 3. E a senhora estava, detalhe, contando que o homem lá de Poá falou que tinha uma pedrinha, que foi Sim. por aquela pedrinha que o Pelé ficou rico. Isso. Aquele homem de Poá, ele deu a pedrinha para Joaquim, para meu marido. Para meu pai, botar no bolso. No caso, meu pai. Que aquela pedrinha, ela ia crescendo no bolso. Ele botou no bolso da 30 assim. E aquela pedrinha, ele deu dentro de um saquinho pequenininho. E disse que aquela pedrinha ia crescendo. Conforme aquela pedrinha ia crescendo, a pessoa ia ficando rico. Certo. Como Pelé, Silvio Santos, tudo foi ele que pôs rico. Ângela Maria, aquela cantora, vinha do Rio de Janeiro. E Joaquim, na influência de ficar rico. Pegou a pedrinha e um dia carregava a pedrinha. E um dia ele esqueceu a pedrinha na calça e eu fui lavar a calça. E tô lá, quando eu puxei do bolsinho da calça, tá aquela pedra lá. Aí quando ele chegou de noite, eu disse assim, Joaquim, que pedra é aquela? Você é muito fofoqueira, caçadeira de encrenca, não sei o quê. O que você quer com isso aí? Porque eu tava lavando a calça e vi essa pedra aqui, eu fui tirar. Agora tô procurando que pedra é essa dentro desse saquinho. Aí ele foi contar a história. Ele ia ficar rico, porque não prometeram ficar rico. Ele estava imaginando que ia ficar rico mesmo com aquela pedrinha. E eu volto atrás. Antes desse homem mudar para Poá, ele morava no Hermelino Matarazzo. E nós, por meio de outra pessoa, me levou na casa desse homem. Que eu estava grávida. Era de você ainda. Aí ele olhou para mim, foi me vendo, eu fui entrando na porta, ele foi falando tudo, minha vida todinha. Até o menino que estava na minha barriga, ele falou que era homem. Diz a senhora é assim, 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 assim. E essa criança que está gerada é homem. Esse homem de Poá. Esse homem de Poá. Aí a Davina foi, a minha irmã foi também. Nesse tempo a Davina morava no Limoeiro, mais uma Belardo. Ela foi lá. Ele tem um espírito de adivinhação. Mas depois que aconteceu tudo isso, eu aceitei Jesus. Aí... E que pedrinha era aquela? Que mistério, né? A gente não descobriu que pedrinha era aquela. Eu sei que o Joaquim ficou ela ia crescendo no bolso muito tempo, nunca aquela pedra cresceu e nem ele ficou rico. Aí, graças a Deus, nós nos batizamos nas águas, em Mogi das Cruzes. E é uma igreja que não tinha... A doutrina é muito... Como é? Muito porta rígida, estreita. Porta estreita. Ninguém podia cortar cabelo, ninguém podia usar calça, nem pintura nenhuma, nem salto alto, nem nada. Porta estreita mesmo. Lá era tudo bem simples, as pessoas bem simples. E tinha muita gente na igreja? Muita gente, muito jovem que vinha lá de São Miguel cantar. O pastor de lá, o nome dele, a senhora lembra? Era o pastor Mozart. Mozart. Ele era diretor e inspetor do ginásio. Ele devia ser estrangeiro, italiano, alguma coisa assim, o sobrenome dele, né? Muito bom. Ele era inspetor da escola. Era diretor e inspetor da escola de São Miguel. E era dentista. Escola lá, grandona. E ele era dentista, mas depois que surgiu os crentes, ele só extraía os nossos dentes, tratava dos nossos dentes de graça. E o salão da igreja continuou ali na Avenida São Miguel. Na Avenida São Miguel. Depois eles compraram um terreno, lá já perto de minha casa, e meu marido, eu era cozinheira dos pedreiros, eu e a irmã Getúlia cozinhava para eles. Lá no fundo da igreja, a gente cozinhava para eles, para os pedreiros. Construindo a igreja. O meu marido e todos os irmãos, era uma união só. Tudo que ia fazer, era tudo combinado. Eles fizeram a igreja em conjunto. Em conjunto. Sem tipo de mutirão. Mutirão, tudo mutirão. A irmandade todinha junto ali. E nós era para cozinhar, para ajudar eles ali, né? Carregar um tijolo, uma coisa ou outra. No Parque Cruzeiro do Sul mesmo. Está lá até hoje essa igreja. Ainda tem essa igreja lá. Tem lá, que hoje quem frequenta lá é menino. Nós estamos em 2023 e ainda tem a igreja. O Mário que porque isso foi por volta de 1959. Luiz nasceu em 60, né? Em 60.
Então a igreja ainda está lá de prova, né? E meus filhos foram todos apresentados, nenhum é batizado na igreja católica, todos foram apresentados na igreja. Todos. Evangélica. Tudo na igreja evangélica. Os católicos são muito boa pessoa, amigo da gente, tem vários amigos. E a senhora, mas aí, um detalhe importante. A senhora, sendo católica, na casa da senhora, depois que a senhora passou a ser evangélica, que costuma, às vezes, na casa dos católicos, às vezes ter aquelas estátuas, né? Algumas estátuas. A senhora tinha estátua assim, não? Olha, na minha cidade, eu tinha 2 quadros, um de Coração de Maria, outro de Coração de Jesus, que eu botava na parede, aqueles quadros grandes, com moldura e tudo. Aí eu trouxe esses quadros. Tinha alguns que gostavam do São Jorge também. Eu era São Francisco e Nossa Senhora. São José e Maria, né? Santa Maria. A Maria. Na parede, as imagens, grandes, moldura, as assim, estátuas. igual isso aí. Aí um dia, quando eu aceitei Jesus, eu de mim mesmo não sei, ninguém tinha falado para mim, mas eu senti de pegar aqueles quadros. E uma vizinha que morava no fundo da minha casa, um dia ela veio na minha casa me visitar, que eu estava de dieta, e ela disse assim, no dia que a senhora for, chamar a senhora, eu era menina, né, moça? No dia que você for desfazer desses quadros algum dia, você dá para mim esses santos. Mas a senhora ainda não tinha lido lá em Êxodo, capítulo 20, verso 1 e 2, fala, não farás imagem de escultura. Eu lia mais os Salmos. Eu lia mais os Salmos, porque eu entendia melhor os Salmos. E nem te encurvarás a ela, está em Êxodo 20, verso 1, 2, 3. Mas eu era novata ainda de igreja, certo. Não sabia. Não sabia. Aí veio de mim de madrugada para mim pegar aqueles quadros e quebrar. E queimar, não dê para ninguém. A voz dizia assim, não dê para ninguém, não serve para ninguém. Rasga, quebra e queima. Nisso eu levantei bem cedo, meu marido já tinha saído para o serviço, as crianças estavam dormindo. Eu levantei, peguei aqueles 2 quadros que estavam na parede e fui lá no quintal. Peguei uma pedra, quebrei os vidros tudo, quebrei os quadros e rasguei o papel. Durante o dia? Durante o dia, de manhã cedo, umas 7 ou 8 horas da manhã. Aí tinha uma vizinha assim do lado, viu aquilo, eu rasgando aquele santo, ela veio, não faça isso não, dá aqui pra mim, dá aqui pra mim. Aí veio aquilo na minha cabeça, o que não serve pra mim, não serve pra senhora. Ele, não, eu não dou não, sabe por quê? Porque o que não presta pra mim, não presta pra senhora. Foi que veio na minha... Acho que era Deus que dava isso pra mim, né? Que eu era muito leiga nessas coisas. Aí eu quebrei tudo. Nisso, lá em cima, ia passando o pastor Mosaico, que ele vinha do colégio, né? E disse assim, o que é que a senhora tá fazendo aí, irmã? Tá assando aí alguma coisa? Eu disse, pastor, desce aqui pro senhor ver. Eu não sei se eu tô fazendo certo. Eu senti de fazer isso, pastor. E ele desceu, minha casa era uma descida assim. Aí ele chegou lá, glória a Deus que você está fazendo certo, irmã. Aí eu comecei a falar em língua e ele também. É interessante que nós respeitamos católicos, nossos irmãos católicos são muito dedicados, porém, a Bíblia, em Êxodo 20, no Salmo 115, menciona que as imagens, não é o católico, não é a pessoa, mas a imagem de escultura, a estátua, ela não deve ser substituída em lugar de adoração a Deus, né? Porque Deus, ele é invisível, é imortal, né? E nós, então, compreendemos que temos que adorar e buscar e suplicar a Deus alguma dádiva, através da fé, por meio da fé, não através de um objeto, né? Então foi isso que Deus, com certeza, revelou para a senhora. Por isso que a senhora chegou ao ponto de destruir aquelas estátuas, né? Aí então o pastor confirmou. O pastor confirmou. Ele era diretor e inspetor do colégio, desse colégio que tem lá em São Miguel, aquele colégio na Avenida. Certo. E dentista, formado em dentista. Então até aqui
nós então concluímos mais uma história, uma parte da história do Parque Cruzeiro do Sul. Então, por esse motivo que houve essa mudança radical na vida da irmã Lídia, do esposo e dos filhos. Dali para frente, eles tiveram um encontro com Cristo. O encontro real é assim, você ter aquele impacto, né, e sentir algo, né, dentro do seu interior, no coração, na alma, e tomar aquela decisão. O apóstolo Paulo foi assim, ele teve um encontro maravilhoso, né, e até que a senhora encontrou o nome de Paulo na Bíblia, né? Encontrei. E o nome da Paulo senhora? E de Silas. Silas. Aí encontrei meu nome, Lídia. Fui ler a história de Lídia todinha. A história de Lídia, ela hospedou Paulo, hospedou vendedora de púrpura. Vendedora de púrpura. Que era um tecido. Era um tecido. Encontrei tudo. Então, aí foi encaixando. Maravilha, né? Eu digo, oh, meu Senhor, até eu estou aqui. Meu Deus, até meu nome está aqui na Bíblia, né? Lídia. Então, graças a Deus, irmãos. Nós vamos parando por aqui, essa aí eu parte. Ganhei minha mãe e ganhei a minha irmã para Cristo. Essa parte aqui, e depois ela vai continuar, né? Por como que foi que ela levou o Evangelho, essas boas novas de salvação, como ela começou a se aprofundar na Bíblia, no conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, né? E creio que até o momento é alguma coisa de útil, né? E com certeza a gente pode tirar de proveito, de lição de vida para a nossa vida e a vida dos nossos familiares, né? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E compartilhe, dê o joinha aí do lado para nós, o seu like, para receber o próximo vídeo que vai dar continuação à história de vida da irmã Lídia da Silva Souza. Provada no fogo.